vamos em frente, juntos, bem-vindos, vamos lá. Voltando aqui, uma coisa anterior. Deixa eu ver. Tinha ficado por aqui, aqui. Eu quero ressaltar aquela coisa do seguinte. Nós temos uma montagem, que são as coisas que colocaram na gente. Essa montagem direciona os nossos pensamentos, nossas atitudes com os nossos resultados. Se os resultados são uma vida top, segue a sua vida. Se o resultado da sua vida é dívida ou falta de dinheiro, e aí cabe um parêntese, dívida é diferente de falta de dinheiro. Dívida é aquilo, o cara já está endividado, está correndo atrás para pagar e não tem dinheiro para pagar. E é o caos. O falta de dinheiro é aquele cara que empata, ele ganha ali 2.000, empata 2.000 e fica naquele perrengue, mas ele não pode ter um imprevisto que ele está morto. E aí começa a angústia, aí começa a insatisfação, aí começa a tristeza e assim vai. Então, nesse momento, se os seus resultados são dívida, e eu estou falando que os nossos resultados, eles têm que serem avaliados não no campo das atitudes nem do pensamento, mas na sua montagem. Para montagem, existem as verdades que nós temos sobre dinheiro. E por que é que a gente age, como a gente age, para ter a dívida que a gente tem. Então, nós temos que entender o seguinte. Vejam, qual é o componente dos endividados? Qual é o componente mental? Que a dívida está direcionada e ligada à falta de grana. Olha só, estou dizendo que isso é um pensamento louco. A falta de grana é o principal pensamento das pessoas que têm dívida. Ou seja, elas imaginam que se tivessem dinheiro, resolvia os problemas. E eu te garanto, não resolve. Por quê? Porque eu tenho um monte de casos, eu ajudo um monte de gente, que ganhava um determinado salário, estava endividado. Ganhou um aumento de salário e continua endividado. Não saiu daquilo. E existem pessoas endividadas que ganham 2, que ganham 5, que ganham 10, que ganham 20 mil. O processo, qual é a diferença? Então, se um cara de 5 mil está endividado e um de 20 mil está endividado, a diferença não é o dinheiro. Não pode, não tem lógica ser o dinheiro. Então, lá atrás, eu tinha que realmente ir na minha montagem, saber o que tinha lá e saber os meus adversários. Quais eram meus adversários de fato? Então, eu fui avaliar essas coisas e veja bem, meus adversários emocionais. Eu não estou falando que eu vou aprofundar isso aqui demais não, tá? Inclusive, depois, quem está no curso vai ter um bônus lá de uns vídeos que eu vou te mostrar aprofundamento emocional. Aqui é para você só, primeiro, conhecê-los e começar a vigiar se você os tem. Na prática, eu te garanto que você tem. Mas começa a vigiar, não acredita em mim não, vai lá. O que acontece primeiro adversário emocional, impaciência. Impaciência quer dizer, quero tudo para ontem. Esse celular só serve se for hoje. Essa roupa para mim, ela tem que ser agora no inverno, porque se o inverno passar, não vai dar para eu usar no verão. Essa roupa eu tenho que comprar agora. Esse tênis é agora. Se não comprar agora, isso vai sair de moda e não vou ter chance. Tudo para mim tem que ser para ontem. Eu não posso esperar o tempo de ter o recurso para adquirir. Não. Eu adquiro o prazer primeiro, e depois eu corro atrás da porcaria do dinheiro para poder pagar o meu prazer que eu tive primeiro. E não se iludam, existem duas maneiras claras de ser escravo de dinheiro. A mente endividada, ela acha que só tem um jeito de ser escravo de dinheiro, que o cara escravo de dinheiro é morrinha, é mão fechada, é mão de vaca. Esse é um jeito de ser escravo. Quando você absolutamente guarda tudo que ganha, vive uma vida miserável, vive uma vida de só ter dinheiro e não ter mais nada. Essa vida não é a vida que a gente prega. Essa não é.
Não é a vida miserável, a vida morrinha. Agora, essa não é a única maneira de ser escravo de dinheiro. Existe uma outra maneira que a mente endividada não percebe. É ser mão aberta para tudo. Dos dois jeitos, mão fechada e mão aberta, você é escravo de dinheiro. Por quê? Porque o mão aberta, ele começa a absolutamente gastar tudo que ele tem no ato de consumir para ser através do ter. E à medida que eu vou consumindo, eu tenho que correr atrás do dinheiro. E se eu corro atrás do dinheiro, eu sou escravo dele. E o Deus dinheiro é um Deus cruel, ele fica o tempo todo me espizinhando, eu levanto cedo, eu tenho que correr atrás do boleto, eu tenho que correr atrás de pagar a fatura do cartão, a quantidade de gente que eu estou vendo, correndo atrás de dinheiro, levantando cedo. Por que elas correm atrás de dinheiro? Porque a impaciência fez com que elas consumissem a coisa antes de poderem consumir. O resultado? Vida escrava dessa porcaria de correr atrás de dinheiro. O segundo adversário chama-se autoimagem. Autoimagem é aquilo que pensam de você. Na prática, é muito da frase do meu pai. Você vale o que tem. E que quando você acredita que vale o que tem, sua mente se direciona a ter para ser. Aí o que pensam de mim, a roupa que eu uso, o restaurante que eu frequento, o prato que eu como na porcaria do restaurante, eu fotografo e ponho no Facebook, a praia que eu vou, eu fotografo e ponho no Instagram, porque aquelas coisas dizem quem eu sou. A autoimagem, aquilo que pensam de mim, quando eu deixo fluir, o que acontece? Se eu valho o que eu tenho, necessariamente eu vou ter. Para ter, eu tenho que dar dinheiro. E quem dá o dinheiro para os outros acaba sem. Entendam. Todo mundo que compra tudo o que deseja, uma hora não vai ter dinheiro para comprar o que precisa. Aí o caos está estabelecido. Terceiro dos adversários. Vou chamar de inveja. Eu tenho um medo, às vezes, de botar essa palavra inveja. Não, eu não sou invejoso. Tá, calma. Comparação com os outros. Acho que fica mais leve. As pessoas vivem se comparando com os outros. Com a vida que o outro leva, com o carro que ela usa, mesmo inconscientemente. Se você não percebeu isso ainda, comece a perceber. Que a gente fica copiando o estilo de vida dos outros. Que a gente fica olhando o que o outro tem, o celular que ele usa, o carro que ele usa, a marca de roupa, o restaurante onde ele vai, onde ele passa as férias. A internet hoje é um universo de inveja. Chega, sai nos poros de Instagrams e Face, aquela invejaiada. E a inveja, ela tem um efeito muito louco, porque a inveja me faz ter o olho só para o que me falta. Portanto, eu nunca consigo olhar para o que eu tenho. E quando eu olho para o que falta, a sensação interna que eu tenho é de vazio. E eu quero preencher esse vazio copiando aquilo que eu vejo nos outros. E aí eu acabo comprando aquilo que eu não posso. Entenda, há coisas que a gente não pode naquele momento. E isso não nos faz menor. Isso não nos faz pessoas piores que as outras. Ao contrário, nos faz pessoas mais inteligentes. Saber os nossos limites não é sinônimo de fraqueza, mas de fortaleza. E o quarto adversário é o meu chamado vitimismo. O vitimismo é ter dó, ter dozinha de você. Afinal de contas, eu escuto muito isso com as pessoas em alguns cursos que eu ministro, que a pessoa tá lá endividada, não pode mais nada, e aí tá mal no final de semana, a vozinha vem e fala assim: que isso?
Larga de ser boba, larga de ser bobo. Você trabalha tanto, você tem emprego, você ganha seu salário. O que tem mais uma coisinha dessa? Põe aí no cartãozinho de crédito. Depois você vai pagando, depois a gente vê o que faz. Depois a gente vê o que faz. Depois a gente vê o que faz. Caraca, todo mundo que eu escuto falando, depois a gente vê o que faz, depois a gente vê o que faz, tá ferrado, porque não consegue fazer nada. Simplesmente continua a vida endividada. Pegando dinheiro com um e com o outro, e quando o cartão bloqueia, vai e pede para a mãe, pede para o irmão, pede para um amigo, começa a dever todo mundo, vai para a agiota. Cara, isso é vida. Só de falar eu já estou cansado. Só de falar, de correr atrás de dinheiro, eu já estou cansado. Se você quer mudar radicalmente, comece a vigiar isso em você. Porque isso aqui está na sua montagem. E estando na sua montagem, vai direcionar a sua atitude, que vai direcionar o seu resultado. Então, essa coisa aqui, ela é fundamental, e entendam. Primeiro, eu tive que conhecer isso em mim, para fazer sentido. Por que é que eu queria ter uma vida sem dívidas, e isso aqui fez com que eu tivesse uma vida com dívidas. Eu comecei a vigiar todas essas coisas em mim, comecei a praticar e cada vez mais praticar o resto desse curso que você vai ver. Resultado, alguns anos depois, apesar da dívida milionária que eu tinha, eu já não tinha mais dívida, eu já não tinha mais que correr atrás de dinheiro, porque eu já estava com uma vida bem livre. E você vai entender isso ao longo do curso. E lá na frente nós vamos desenhar passo a passo para você sair dessa